Oi, gente, aqui é a Gisele e hoje eu vim conversar com vocês sobre os livros que eu li por indicação do BookTube. Eu sempre consumi muito esse tipo de conteúdo, foi justamente por isso que eu criei o canal. É o que eu mais gosto de assistir no YouTube e hoje em dia eu também acompanho muita gente no Instagram. Então eu tô sempre pegando recomendações e quando eu vejo que um livro está sendo falado por muitas pessoas, sempre cria aquele interessezinho de ler também. Então, todos os livros que eu separei para essa listinha eu li em e-book, eu vou deixar a capinha deles passando aqui. O primeiro não é um livro, é uma série, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Para quem não conhece, né, é uma série de fantasia em que vai misturar um mundo humano com o feérico. Então, a nossa protagonista, ela é humana e ela acaba indo parar no lado feérico e começa a descobrir todo esse universo. Então, é uma fantasia que vai trabalhar o desenvolvimento dessa personagem, tem bastante romance, tem relacionamento abusivo sendo tratado como relacionamento abusivo, então eu acho super legal. Existe um fandom, né, assim, muito grande, os fãs são enlouquecidos por essa série. Eu não faço parte, mas eu gostei sim bastante, faz muito tempo que eu li. Não sei se eu iria reler, eu acho que tem muita série aí esperando para ser lida por mim. Não sou muito fã de releitura, então não sei se hoje em dia eu acharia a série problemática, não tenho essa recordação. Mas na época que eu li eu gostei muito, então foi uma indicação que funcionou demais comigo. O segundo livro também é uma fantasia e eu li recentemente, está nas minhas leituras de novembro, que foi Um Estranho Sonhador. Esse eu vi muita gente recomendando e ele tá disponível no Kindle Unlimited. Então, até o final de novembro eu tava com a assinatura disponível e acabei pegando ele para ler. Eu só fui enganada porque eu achava que era uma fantasia de volume único. E na verdade é uma duologia, inclusive já lançaram a continuação em e-book, né? O livro físico será lançado no início de dezembro. Então, também nesse a gente tem uma mistura aí, é um mundo em que humanos convivem ou conviviam com deuses e algo aconteceu com uma cidade e que o nosso protagonista, o Laszlo, ele era fissurado por essa cidade, ele queria muito conhecer porque se dizia que lá existia magia, mas algo aconteceu e todo mundo esqueceu o nome da cidade e ela passa a pertencer, né, na memória de todo mundo como Lamento. Só que o Laszlo tem consciência de que esse não era o nome da cidade. Ele sente falta de algo, né, que ele lembrava e que não consegue mais lembrar. Então ele começa a pesquisar sobre isso, ele é um bibliotecário, ele é órfão, e ele vai trabalhando com. Enquanto ele trabalha na biblioteca, ele pesquisa sobre a cidade e até que ele tenha a oportunidade de visitar. E é aí que começa a desenvolver todo esse enredo. Eu gostei, mas eu também esperava mais, e aqui eu acredito que esse seja o grande problema dessas recomendações em massa do BookTube, né? Que a gente acaba criando uma expectativa muito grande, porque que todo mundo gostou do livro, então ele é maravilhoso. Esse livro é sim muito bom, mas eu não sei o que eu tava esperando, mas eu tava esperando que ele fosse um pouquinho mais, sabe? Que ele me trouxesse mais, achei o final corrido. Mas aí, eu vou ler a continuação, eu vi falando que é ainda melhor do que o primeiro, então eu espero que finalize essa duologia muito bem. O terceiro livro, ele é um livro nacional, que se chama O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro extremamente pesado, ele vai nos contar a história de vida de uma mulher dos 8 aos 54 anos, se não me engano, e é essa mulher que está narrando pra gente. Então, quando ela tem 8 anos, é uma criança de 8 anos narrando a história. E assim ela vai crescendo e a narrativa vai evoluindo, a escrita, e é um livro assim que eu chorei bastante. Ele vai falar sobre abandono, tem abuso sexual, tem depressão pós-parto. A gente vai acompanhar a solidão dessa mulher durante toda a vida. E é um livro que eu recomendo bastante. Foi uma indicação que eu peguei e que assim foi certeiro porque eu amei assim, tudo desse livro. O quarto livro é Flores para Algernon. Eu liberei uma resenha dele recentemente. E aqui a gente tem uma ficção científica, né, da década de 60, se não me engano, mas ele teve um relançamento
numa edição muito bonita física, então ele voltou a ser muito comentado aí no meio literário. Aqui a gente vai conhecer o Charlie, que é um adulto que tem uma deficiência cognitiva, e ele é selecionado para participar de um experimento em que os cientistas vão tentar aumentar o QI dele. E ele tem essa vontade muito grande de ser inteligente, ele tem consciência de que ele tem um problema e ele quer muito aprender a ler, a escrever para ter mais amigos. O Charlie tem em torno de 30 anos, então a gente vai acompanhar. Ainda no início do livro, ele passa por essa cirurgia e a gente vai acompanhar o desenrolar, né? O que acontece depois. E o Algernon, que é o que dá o título ao livro, é um ratinho de laboratório, que é um dos animais que foram testados antes do Charlie, né, no experimento, e é um que deu certo. Então há a comparação aí do Charlie humano com o Algernon ratinho, no tanto que há essa evolução e no que é esperado que aconteça com o Charlie a partir do que aconteceu com o Algernon. Então é um livro que eu tava esperando chorar, porque todo mundo do BookTube chorou. Eu não chorei, mas eu recomendo ele bastante. E o quinto livro é Mulherzinhas, que é um livro aí do século XIX, que vai tratar da história de 4 irmãs. O pai delas, no início, ele foi enviado para a guerra, então elas estão vivendo com a mãe. E tem toda a dificuldade de ser uma família que não tem condições financeiras. Tem toda essa luta delas para se conformar que não tem né, os vestidos e tudo que elas veem em outras meninas. É um livro que vai falar sobre um drama mais familiar, vai contar pra gente o dia a dia dessas meninas, ele é bem monótono. Eu li ele por conta do clube, é o Clássico Tube da Patrícia Lima. É um canal no Telegram e lá todos os meses a gente cria um grupo novo para falar sobre um livro clássico. Então esse ano teve um dos meses aí que foi Mulherzinhas, era um livro que a gente estava vendo muito ser recomendado pelo BookTube devido ao lançamento, né, do filme. Então esse livro ele também não funcionou muito bem para mim, principalmente por ter sido um livro encomendado, né, para trazer aí lições de moral para mulheres. Então ele é bem, faça isso, não faça aquilo, seja uma boa filha, seja uma boa esposa. Ele é bem escrito, é muito interessante passar pela jornada e conhecer a vida dessas meninas. Mas eu também acabei não me apegando tanto às personagens. E uma das personagens que eu me apeguei, eu fiquei bem decepcionada com o final que deram pra ela. Então, esse foi uma indicação assim que não foi tão legal pra mim. E o último livro dessa lista, né, o sexto livro, é Teto para Dois, que eu já adianto que eu amei. É um livro de romance que vai tratar sobre relacionamento abusivo, sobre preconceito, né, injustiça. E é um livro que ele tem uns temas assim mais pesados do que você imagina quando começa a ler. Você acha que vai ser só um romancezinho ali, água e açúcar, mas não é bem assim. Aqui os protagonistas eles passam a dividir a mesma cama. Não é a mesma casa, eles dividem a mesma cama. Ela dorme na cama à noite, sai para trabalhar de dia e ele volta para casa de dia para dormir, já que ele trabalha à noite. Então ele estava precisando de dinheiro e acabou sublocando, né, o apartamento dele, só que só tem um quarto, só tem uma cama, então eles acabam dividindo tudo e passam a se comunicar através de post-its. Eles vão deixando post-it espalhado pela casa, com avisos, com recados, e passam a trocar mensagens também no celular e vão se conhecendo até que eles passam a ter interesse em conhecer o outro pessoalmente, né? Um deles aí está envolvido em um relacionamento e o outro tem acabado de sair. Então, eu gostei bastante, é um livro que eu recomendo. Eu sei que a autora, né, a Beth O'Leary, lançou também o livro A Troca, e eu tô bem curiosa para ler, eu gostei muito da escrita dela. Essa é uma recomendação do BookTube que funcionou muito bem para mim, e eu vou, com certeza, tentar ler o outro livro da autora. Então, gente, essa foi a listinha que eu trouxe hoje. Se você já tiver lido algum livro por indicação do BookTube e quiser compartilhar comigo, deixa aqui nos comentários, eu vou amar saber. E a gente se vê no próximo vídeo.